Então, muito provavelmente você deve estar pensando assim: entendi, Renatão. Então, peraí, Renatão, deixa eu ver se eu entendi. Então, quer dizer que se realmente Deus escolhe aquela pessoa que ele quer salvar, põe o espírito. Então, quer dizer que aquele que ele escolhe, se quiser viver no pecado, ele vai ser salvo do mesmo jeito, mesmo pecando? Porque Deus escolheu ele? Não importa? É desse jeito mesmo, Renato? Aí eu digo pra você: não, não é desse jeito. Mas eu tenho que você tem que ir no fundo dessa história. Se você ficar na superficialidade, você vai achar que é caô, você vai achar que é mentira. Por quê? Porque falta informação pra você. Tá entendendo? Mas beleza. Então como é que funciona, Renatão? É o seguinte. Se você, eu vou te falar aqui agora, mas já vou falar pra você que se você não ouviu o vídeo A Ordem da Salvação, a Ordem da Salvação, o passo a passo, uma ordem inquebrável da salvação humana. Assiste lá primeiro. Acho que eu vou estar deixando um link, um negócio aqui para você ver. Não sei onde vai aparecer. Mas eu vou deixar aqui. Você clica lá. Se você não viu, depois você vem para cá. Agora, se você já viu, a gente vai continuar aqui. Então é assim que funciona. Antes de qualquer coisa, antes da fundação do mundo, Deus escolhe aqueles que ele quer salvar. Certo? De acordo com a sua graça e misericórdia, e não pelo que eles fizeram, e sim totalmente dependente da sua graça e misericórdia. Beleza. Aí acontece tudo, Jesus morre na cruz. Jesus morre para essas pessoas que Deus escolheu antes da fundação do mundo. É por isso que Jesus conhece essas ovelhas. Por causa disso. Beleza. Só que essas pessoas, elas nascem. Só que por elas nascerem de uma natureza humana, elas são filhos da ira, ou filhos da ira. Porque ela nasce na natureza humana, e a natureza humana está corrompida. A natureza humana está condenada a ir para Hades, o inferno, certo? Só que essa pessoa ela nasce, enquanto essa criança, já vou responder isso, senão as pessoas vão perguntar também. A criança, enquanto ela não sabe de nada, se ela vir a falecer, ela é salva. Mas a partir do momento que ela sabe o que é certo e errado, e a criança ela já começa a mentir, ela já começa a fazer outras coisas, se ela morrer, ela não vai ter salvação. Mas agora, se ela não aprendeu o bem e o mal ainda, ela não sabe o que é mentira, não sabe nada e acabar falecendo, por ela não ter feito nenhum, nada, zero de pecado, ela é salva. Já vou responder isso que eu sei que vai ter pessoas que vai perguntar isso, tá? É desse jeito que funciona, mas ela nasce. Ela nasce, vamos dizer assim, depois que ela sabe o que é o bem e o errado e o ser humano ele é propenso a pecar, depois do primeiro pecado que ela faz, ela já é condenada ao inferno, ela já é merecedora da condenação. Só que ela vive, sei lá, 10, 15, 20 anos. Só que como ela era escolhida antes da fundação do mundo, tem o chamado de Deus, que é a verdade, é o verdadeiro evangelho. Como essa pessoa foi escolhida e ela conhece o pastor verdadeiro, quando essa mensagem da verdade for anunciada, essa ovelha que é escolhida vai acreditar. Só que quando que essa pessoa vai ouvir a mensagem? Conforme a vontade de Deus para com aquela pessoa. Se Deus falar assim, não, eu vou chamar ela quando ela tiver 30 anos, ela vai, quando tiver 30 anos, ela vai ouvir a verdade, ela não vai enxergar. Por quê? Porque ela está cega e surda espiritualmente falando. O inimigo está prendendo ela para ela não ouvir a verdade. Só que no dia determinado para ela, Deus vai ao encontro dela, ela ouve a verdadeira mensagem e vai até o Messias. Tá entendendo? É assim que funciona. Já tem data, já tem dia, mês e ano que essa pessoa que foi escolhida pelo Todo-Poderoso vai ouvir a mensagem e vai ser tirada essas amarras nos olhos delas. Esse cérebro que não consegue entender nada. Vai ser tudo trocado, mas é no momento determinado por Deus para aquela criatura. Tá entendendo? É desse jeito que funciona. Agora eu vou falar um pouquinho aqui da Bíblia para você entender. Que é essa ordem. Ó, Deus fala assim: eu sou o bom pastor, Jesus.
Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas, por essas ovelhas aqui que ele conhece. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Qual que é a parte que ele dá? Porque ele morreu pelos escolhidos. Só que esses escolhidos, eles nascem condenados. Então é o momento que ele dá. E ele retoma quando? No chamado da verdadeira mensagem. Ele retoma nesse momento. No momento que Deus estipulou que seria, antes da fundação do mundo. Nada tá aleatório, como as pessoas acham que pensam. Tá? Nada tá aleatório. Esta ordem recebi de meu Pai. É o que Jesus fala. Ah, Renato, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então é conforme a vontade de Deus. Tá bom, então se o Todo-Poderoso resolver chamar ela no último momento da vida dela, ela vai ser salva? Vai. Porque a vontade de Deus prevaleceu para aquele ser humano. Aquele ser humano, Deus falou, não, ele vai ouvir minha mensagem só no último momento da vida dele. Ele vai ouvir a mensagem no último momento e vai ser salvo. Não, ele vai ouvir a mensagem na metade da vida dele. Então, na metade da vida dele, sei lá, quando ele tiver 30 anos, sei lá, 35, não sei, ele vai ouvir a mensagem e vai crer. Não, mas eu vou chamar esse cara aqui quando ele tiver 10 anos de idade. Então, ele vai ouvir a mensagem com 10 anos e vai crer naquela mensagem, com 10 anos de idade. E de lá, ela vai viver a vida inteira dela fazendo o meu trabalho. Não, Renato, mas isso aí é injusto, Renatão. Porque o cara lá que viveu até o último momento, ele viveu, né, o mundão, né? Até o último momento da vida dele, mas Deus que chamar ele, ele vai receber um prêmio. E o cara que tá fazendo, desde que praticamente quando nasceu, tá fazendo a obra, vai ganhar a mesma coisa, a salvação? Sim, é a mesma coisa. Os dois. Tanto para a pessoa que morreu, que estava prestes a morrer, aceitou e morreu, tanto para a pessoa que foi chamada desde do ventre, vamos dizer assim, essa pessoa vai receber a mesma coisa, a salvação. Ela vai receber, não vai mudar nada. Ah, Renatão, é injusto. Por que é injusto? Não é injusto, não. Deus escolheu essas pessoas. Na verdade, tanto essa pessoa que foi chamada desde o ventre, vamos dizer assim, e o cara, nenhuma das duas é merecedora. Nenhuma das duas, porque as duas pecou. Então é conforme a vontade de Deus para aquele ser humano. Tá entendendo? Onde está escrito isso na Bíblia? Agora você vai entender essa parábola aqui, ó. Que eu, Renatão, aqui eu ouvi 1000 vezes e nunca entendi nada. Ninguém conseguiu me explicar. Ninguém conseguiu me explicar isso. Tá entendendo? Mas agora você vai saber. Mateus 20, vai do 1 até o 16, que diz assim: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Certo? O reino dos céus o proprietário é o todo-poderoso, os trabalhadores são aquele que ele chama. Beleza? Continuando. Ele combinou pagar-lhe 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Então, ele contratou o pessoal aqui de manhã e falou, ó, trampa aí o trabalho aqui, tá? Você vai ganhar 1 denário. Eles ficaram felizes. Falaram, nossa, eu vou fazer só isso daqui, vou ganhar 1 denário. 1 denário lá era muito dinheiro, né? Entre aspas. E os caras ficam felizes. Beleza, nós faz, a gente vai fazer, ok, beleza. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Por que desocupados? Porque o ser humano, ele trabalha só para ele. O ser humano, ele vive para ele. O ser humano, ele faz coisas fúteis. O ser humano só tem os olhos para esse mundo, não para o espiritual. O pecado submeteu o ser humano à inutilidade. Tudo que o ser humano faz, toda a força do braço dele é para coisas que um dia vai acabar. Ele achou aqueles também que eram desocupados, como todo mundo é desocupado, e chama. E aquela pessoa já não faz. Ela já não faz coisas inúteis, ela faz coisas úteis, ou seja, coisas para o reino. Porque as coisas do reino vão ser para todos sempre. Tudo que ela fez aqui na terra vai estar escrito lá para toda a eternidade. Tá entendendo? Vão também trabalhar na vinha. Ele fala, ele pagaria o que for justo, ou seja, o mesmo denário que ele falou para o pessoal de manhã cedo, certo?
ele saiu uma outra vez, por volta do meio-dia, certo? E fez a mesma coisa. Chamou mais pessoas que estavam desocupadas, que tinham uma vida inútil. Ele chamou também. Beleza? Saindo por volta das 5 horas da tarde, ou seja, os minutos finais do dia, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Ou mudando a pergunta: por que vocês viveram sua vida inteira na inutilidade? Tá entendendo? Aí ele fala: porque ninguém nos contratou, ou seja, porque ninguém nos chamou nesse tempo que a gente ficou aqui na terra. Responderam eles: ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Só que eles foram 5 da tarde, muito tarde, né, da vida, né, ou do dia, muito tarde do dia, né? Ao cair a tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores, ou seja, Deus chamando Jesus: chama aqueles que você chamou que eu vou recompensar eles. E pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Porque ele chama os últimos, de todas as pessoas que nasceram da terra, os que morreram por último, é esses que ele vão chamar primeiro. E aqueles que foram chamados lá, Deus vai chamar por último. O lá do começo, Abraão, esses que eles vão chamar por último. Tá entendendo? Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 da tarde e cada um recebeu um denário. Ou seja, a salvação. Aqueles que foram chamados nos últimos dias da sua vida e receberam a salvação. Quanto vieram os que tinham sido contratados primeiro, ou seja, os que foram contratados lá de manhã, lembra? Esperavam receber mais. Não, mas eu fiz mais, Jesus, eu fiz mais. Não, eu fui chamado com 9 anos de idade, o cara foi chamado no último dia da vida dele. Tá entendendo? Mas cada um deles também recebeu um denário, ou seja, cada um recebeu sua salvação. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha. Aqui é só uma alusão, tá? E eles lhe disse: esses homens contratados por o último trabalharam apenas por 1 hora. E o Senhor os igualou a nós. Tá entendendo? Que suportamos o peso do trabalho e do calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Deus não está sendo injusto. Por que ele não está sendo injusto? Porque todos pecaram. Eu não estou sendo injusto com você. Você não concordou? O que eu fiz aqui? Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Você não foi chamado naquele momento? Receba o que é seu e vá. Quem foi que chamou? Você quer trabalhar por 1 denário? Foi ele que chamou. Tá entendendo? Aí ele fala: receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que me foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Ou seja, eu quero dar a salvação para essa pessoa que foi chamada dos 9 anos de idade e aquelas pessoas que foi chamada aos 40, 50, 60, 70. Eu quero dar, porque eu sou bom. Eu sou bom pastor. Tá entendendo? Aí ele fala: eu não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou seja, se eu tenho a salvação, eu não posso dar a quem eu quero? Tá entendendo? Ou você está com inveja porque sou generoso? Porque ele sim é bom. Por isso que quando o rico pergunta para Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer? Aí Jesus olha assim e fala: por que você está me chamando de bom? Um só é bom, Deus. Porque ele faz isso daí. E aí os outros que não foram chamados ficaram com inveja. Porque não foram chamados. Aí ele fala: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Agora sim, de uma vez por todas, você entendeu o que essa parábola queria dizer. Por muito tempo você não entendeu, mas hoje você entendeu. Por quê? Porque você está sendo chamado. Tá entendendo? Por isso que ele disse aos discípulos. O discípulo perguntou para ele: Senhor, por que pra gente, se você fala direto as coisas e para eles você fala por parábolas? Ele fala: eu falo por parábolas porque eles estão cegos. Porque eles estão mudos, eles não conseguem entender. Então por isso que eu falo por parábolas, para que eles realmente não entendam. Por que eles não entendem? Porque eles não foram chamados. Eles não foram escolhidos. E se eles ouvirem essa mensagem e não crer, no último dia eles vão ser julgados por isso. E eles vão pagar mais ainda.
Então, para que eles não paguem, eu falo em parábolas, para que eles não escutem. Por quê? Porque eles estão cegos, porque eles estão surdos para ouvir a mensagem. O inimigo prendeu eles para fazer a vontade dele. E por que que esse ser humano não foi liberto, não foi tirado? Porque Deus não escolheu eles, Deus rejeitou essas pessoas, justamente para ser vaso da ira. E é o que eu vou falar para vocês no vídeo que eu vou fazer mais para frente, que vai ser o último vídeo dessa playlist, que é porque o plano maior, por que existe o medo, por que que existe a raiva, por que que existe o mal, por que que existe tudo, por causa do plano maior. Você já vai saber completamente por causa disso. Tá entendendo? Agora você entendeu. Quando você entende as parábolas, isso é a prova que você é salvo, porque você entendeu. Quem escuta e não entende é aquele que ainda tá cego, não consegue entender. Tá entendendo? Sei que você já entendeu. 1 João 3, 6, 9 e 10, para finalizar aqui o vídeo. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu e nem o conheceu. Por que está no pecado? Porque está cego e está mudo. E por que está cego e está mudo? Porque o inimigo não deixa. Porque o inimigo não deixa que ele veja a nova notícia, a boa nova notícia. Por que o diabo tem esse poder? Porque o pecado fez da raça humana escrava. E por que o pecado fez a raça humana escrava? Por causa do pecado de Adão e Eva. E por que essas pessoas não tiveram os olhos abertos? Porque Deus não escolheu elas. Tá tudo muito bem respondido para tu. Todo aquele que está no pecado não viu Jesus e nem o conheceu. Ele não veio até ele e nem conheceu, nem foi escolhido. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. E eu também já fiz um vídeo sobre isso, sobre o salvo que peca e sobre aquele que está com os olhos vendados, que é escravo do pecado. Existe uma grande diferença de quem é escravo do pecado e quem peca. Beleza? Se você não entendeu, vê o vídeo aí da minha playlist que você vai entender. Ele não pode estar no pecado, pois é nascido de Deus. Tá entendendo? Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Como a gente vai saber? Pelas obras. Quem realmente tem o Espírito, ele tá fechado 100% com a justiça. Ele tá fechadão, ele morre, ele perde a vida pela justiça. Tá entendendo? Agora, quem não tem o Espírito, quem não é escolhido, ele age conforme o que é bom para ele. Ele vai até onde é bom para ele. Quando o negócio, o calo começar a apertar, quando o inimigo que domina esse mundo vai falar, olha, é o seguinte, se você não fizer a minha vontade, você vai perder suas posses. Eu vou tirar tudo que você tem. Por quê? Porque eu domino o mundo. E aí, como essa pessoa vive para ela mesma e não vive para o Todo-Poderoso, ela faz o seu próprio caminho. E quando ela faz o seu próprio caminho, ela coloca as coisas do mundo mais importantes do que as coisas de Deus. E quando o inimigo colocar isso, ela vai fazer injustiça. Por quê? Porque ela vai até onde a verdade é boa para ela. Quando a verdade não for boa, ela não vai fazer. Por quê? Porque ela tá apegada às coisas do mundo. Ela tá apegada a fazer o que ela deseja e não o que Deus quer. Agora, quem é de Deus tem o Espírito. Foi escolhido. E quem tem o Espírito ama a justiça. E de nenhuma forma ele pratica a injustiça. Tá entendendo? E também quem não ama o seu irmão. Quem foi escolhido e recebeu o Espírito, ele ama o próximo como a ele mesmo. Ele não vai agir egoístamente. Ele vai amar. Agora, quem não tem o Espírito é egoísta. Vê o irmão passando necessidade e não ajuda. Vê o irmão perecendo e não o ajuda. Vê injustiça acontecendo com o irmão. Ele sabe da verdade e ele é participante da injustiça. Por quê? Porque ele vai até onde é bom para ele. Quando colocar em risco as posses dele, a integridade dele, ele não vai fazer. Por quê? Porque ele está fechado com o caminho próprio dele. Ele não está fechado com o que Deus ama e o que Deus quer. Tá entendendo? Dessa forma. Então, aí que eu expliquei para você
que não é bagunçado desse jeito. Ah, eu sou escolhido, então agora eu vou pra farra, legal, bonito e bacana, e só porque eu fui escolhido eu posso viver porque eu vou ser justificado pelo corpo do Messias, o sacrifício dele. Não, não é assim, existe ordem, não é nada bagunçado. Existe uma ordem. Deus escolhe antes da fundação do mundo, certo? Depois que ele escolheu, essa pessoa nasce condenada. Só que no desenvolver da vida dela, em algum momento específico que Deus já preparou antes da fundação do mundo, chama ela através do evangelho da verdade, a mensagem verdadeira. E ela ouve por quê? Não porque ela tem méritos próprios, foi porque ela foi escolhida para Deus abrir os olhos dela. E é no momento que Deus quer, é no momento que Deus decidiu antes da fundação do mundo que chama ela. Tá entendendo? Essa pessoa vai ter pessoas que vai ser chamadas nos últimos dias da vida, vai ser pessoas que vai ser chamadas na metade da vida, vai ter pessoas que vai ser chamadas nos primeiros anos de vida. É assim que funciona, tá? É conforme a graça e misericórdia do Todo-Poderoso, é conforme o que Ele quer. Ah, é injusto, Renato. Não é injusto, porque todos pecaram, todos estão no mesmo barco, todos são réu nesse julgamento. Tá entendendo? Deus é puro, gente. Deus é todo ele é pureza. Ele não pode mentir, não há hipocrisia em Deus. Se ele fez é porque realmente é justo. Não tem nenhuma fagulha de hipocrisia, não tem uma vírgula de mentira. É tudo conforme, é tudo perfeito, tudo perfeição, porque ele é a própria perfeição. Tá entendendo? É isso, agora você entendeu como que funciona. Não é bagunçado desse jeito. Beleza? Vou estar passando agora os recados para vocês. O vídeo já terminou. Se você não quer ouvir os recados, já pode sair do vídeo. Beleza? O recado é o seguinte. O primeiro recado é... Eu vou estar deixando aqui no final do vídeo 2 vídeos. Um vídeo vai ser sobre essa minha playlist que eu fiz, que eu tô fazendo, que eu, Renato, julgo como essencial para a tua vida. Para a tua vida. Essa playlist sobre a salvação, tudo que você precisa saber da Bíblia, certo? E o segundo é o meu curso, beleza? Nesse meu curso, eu vou te ensinar muitas coisas. Eu vou te ensinar como que o seu cérebro age, vou te ensinar por que você tem certos comportamentos, vou te ensinar que o seu cérebro primitivo te influencia nas suas decisões, tá? Eu vou te mostrar que tudo é frequência e tudo é estado. Beleza? Eu vou te mostrar muitas coisas, tá? Se por acaso você tem interesse, eu vou deixar o vídeo aqui, você clica. Eu também vou estar deixando no link aqui um PDF também falando um pouquinho sobre esse meu curso. No PDF eu falo mais sobre mindset, o jeito que você pensa, tá? Que você tem que mudar primeiro você. Para você mudar a sua realidade, as suas finanças, tudo, primeiro você tem que mudar você. Você tem que mudar o jeito que você pensa. Você tem que começar a cuidar de si mesmo, para depois as coisas exteriores ficarem do jeito que você quer que fique. O ser humano, ele tá preso no resultado, mas ele tem que focar no processo. Ninguém foca no processo. E o mundo, ele te ensina a focar só no resultado, a ganhar na Mega Sena. Isso é resultado, mas ninguém te ensina o processo. Esse curso te ensina o processo. E no PDF mais, particularmente falando, eu falo mais sobre o mindset, o jeito que você pensa. Beleza? Outra coisa também que eu vou deixar para você é que se por acaso você gostou do vídeo, deixa o like, tá? E se por acaso você não gostou também, deixa o dislike. O importante é que você avalie o vídeo, tá? E uma outra coisa também é que você compartilhe esse vídeo. Você não tem a noção o quão bem você vai fazer para as pessoas que você compartilhar esse vídeo. Ou até mesmo se você tiver alguma dúvida aqui, tá achando que tá errado, mande pro seu pastor. Eu sei que ele já vai rejeitar, porque a maioria dos pastores já conhece essa doutrina, ele só rejeita. Eles nem passam para frente porque rejeita e nem eles aceita. Tá entendendo? E é isso. Eu te espero em um próximo vídeo. Até lá.